Olá, turminha do nono ano, tudo bem? Vamos então para o nosso módulo chamado O Diabetes e o caso dos transgênicos, que nós vamos dividir então em dois módulos, né, em dois vídeos para não ficar tão comprido aí para vocês. Bom, nós iniciamos o módulo falando sobre aquela historinha de um biólogo, né, que escreveu em sua coluna, em um jornal aí, um bem-humorado artigo intitulado assim: Injetaram proteína transgênica no meu filho. Esse biólogo é o Fernando Reinach, né? Reinach. Então, ele se referia à aplicação, né, em seu filho que tinha acabado de nascer, de uma vacina transgênica para a imunização contra a hepatite B. No artigo, né, que o autor ironiza a obrigatoriedade na época da rotulagem de qualquer produto contendo derivados de soja transgênica com a seguinte advertência: pode conter transgênico. O biólogo encerra então seu artigo comentando não ver a frase contém transgênico, né, tatuado nos diabéticos, que devem sua sobrevivência justamente ao fato de receberem todos os dias uma dose de insulina transgênica. Então, nesse vídeo, ou no próximo, né, e no próximo, nós vamos estudar aí qual é a relação entre os organismos transgênicos e a questão, né, dos que possuem diabetes. Tá? Então, esse vai ser o foco principal aí do nosso módulo. Na sequência, a gente tem esse tópico aqui, ó, os tipos de diabetes. Nós já falamos de diabetes, desde o ano passado a gente vem falando sobre dessa doença. Então, olha lá, o diabetes é uma doença metabólica, tá? Causada, na verdade, pela falta ou pela diminuição da capacidade das células de responder ao hormônio chamado insulina, que ele é responsável por retirar a glicose, que é um tipo de açúcar, do sangue. Como vocês já passaram pelo capítulo, né, do ano passado que a gente estudou sobre o sistema endócrino, vocês já sabem que hormônios, na verdade, são substâncias químicas secretadas aí por glândulas especializadas e que vão apresentar uma ação específica sobre determinados órgãos. Então, são fundamentais para o controle do funcionamento do nosso organismo. Então, vocês sabem que o sistema endócrino e o sistema nervoso são os dois principais sistemas, né, que vão dar equilíbrio ao nosso corpo. Não que os outros sistemas não sejam importantes, eles são, mas esses dois têm um peso um pouquinho maior. Voltando à questão do açúcar, né, esse açúcar que é transportado para o interior das células, onde será então estocado ou instantaneamente utilizado na produção da energia. Então, quando a gente ingere alguma coisa, né, aquele carboidrato ele é quebrado em partículas menores, que é a glicose, também chamado de açúcar, e ele então vai ser armazenado aí para a produção de energia. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Né? No caso do diabetes do tipo 1, né, também conhecido como diabetes juvenil, o pâncreas, que é essa estrutura aqui que aparece na imagem, não produz quantidade suficiente de insulina. Então vamos lá. Ó. Aqui, olhando as imagens em A, representação do corpo humano com destaque para a localização do pâncreas e na imagem B, esquema com detalhamento de sua estrutura interna. As células secretoras de enzimas são responsáveis pela produção do suco pancreático. Então, as células secretoras de enzimas, essas aqui. Por isso que o pâncreas ele é uma glândula mista. Ele atua tanto no sistema endócrino quanto no sistema digestório. Então, responsável pelo suco pancreático, que participa da digestão dos alimentos. As ilhas pancreáticas, que são essas estruturas aqui, né, respondem pela produção do hormônio insulina e do glucagon, que são responsáveis pelo controle da quantidade de glicose no sangue. Então, a insulina tira, o glucagon retorna, né? Então, vamos lá. As causas para esse tipo de diabetes, a do tipo 1, pode envolver fatores genéticos, né, que a gente chama de hereditários, ou outros ainda que são desconhecidos, que a gente ainda não tem a certeza que vai desencadear esse tipo de problema.
No caso do diabetes do tipo 2, as células tornam-se resistentes à insulina, ou seja, apesar da produção pelo pâncreas ser normal, as células responsáveis de forma adequada ao hormônio, né, não respondem de forma adequada ao hormônio. Esse tipo de diabetes, então, ele é causado por fatores genéticos e pelo estilo de vida inadequado. Tá? A gente sabe aí que as pessoas acabam tendo uma certa preguiça de algumas atividades físicas, né, da não realização, e que acabam também juntando a questão de uma inadequada alimentação. Então, de acordo com o Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, em 2016, a frequência do diagnóstico médico de diabetes foi de 7,8% entre os homens e 9,9% entre as mulheres. Então, a gente percebe-se que há mais casos em mulheres do que em homens. Contudo, em ambos os casos, o diagnóstico da doença tornou-se mais comum com o avanço da idade. Então, né, aí eles perceberam que os casos de diabetes surgem mais com o decorrer da idade, né, a partir lá dos seus 45 anos. Embora não haja números precisos sobre a incidência da diabetes do tipo 1 no Brasil, estima-se que cerca de 9 a 10% do total de casos sejam desse tipo. Então, dentre os casos de diabetes, né, que ocorrem mais em homens, mais em mulheres do que em homens, tem a diabetes que ocorre em maior quantidade, a frequência maior com o passar do tempo, mas a gente tem casos da diabetes que ocorre já na fase da infância e da juventude, né? E aí, então, olha lá, ó, embora a aplicação de insulina seja simples, deve ser orientada aí por um médico. Então, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, observa-se uma questão chamada, né, de poliuria, que é o que, na verdade, esse sintoma, na verdade, é a produção de muita urina e perda de peso, né? Então, além de produzir muita urina, a pessoa começa a perder peso, além da presença de glicose na urina, ou seja, né, o corpo, em vez de segurar a glicose, ela libera, e em alta quantidade no sangue. Então, a gente vai ter açúcar a mais no sangue, açúcar também na urina. Mesmo não tendo cura, a doença pode ser tratada e controlada. Caso contrário, pode acarretar sérios riscos, né, como a cegueira, problemas circulatórios e até a morte. Então, assim, a pessoa que não se cuida, ela pode perder a visão. A pessoa que não se cuida pode começar a perder, né, devido à má circulação, partes do corpo. Então, normalmente a gente começa com o dedo, né, que acaba ficando roxo por causa da circulação que não é mais eficiente. Aí retira-se, amputa-se esse dedo. Depois, né, no caso dos pés, aí vai para outro dedo e assim por diante. Quando você percebe, você já perdeu um pé, você já perdeu uma perna e assim por diante, né, por causa de problemas circulatórios. E, na pior das hipóteses, né, a doença leva à morte. A Sociedade Brasileira de Diabetes aponta que a adoção de uma dieta balanceada e a prática regular de atividades físicas são importantes para o controle da doença. Então, por isso que é importante praticar atividade física e ter uma dieta balanceada, saber que verduras, legumes, né, a famosa saladas são importantes, né, e comer sempre em quantidade adequada. Com relação ao diabetes do tipo 1, né, é controlada com a aplicação periódica da insulina, que é isso que está aqui na imagem. Até o início da década de 1980, a insulina apenas era obtida da purificação do extrato do pâncreas de bois e de porcos, então era uma insulina que vinha de animais. Em alguns casos, a insulina originária desses animais, ela causava reações alérgicas nos pacientes, então nem todas as pessoas conseguiam aceitar essa insulina, né, de outros organismos. Com o avanço do conhecimento sobre a tecnologia, esse cenário mudou radicalmente. É isso que a gente vai ver na sequência aí, ó. A história da insulina, para daí a gente chegar na questão, né, da biotecnologia. Então, com relação à história da insulina, né, a gente precisa entender que mais sobre organismos transgênicos para a gente poder entender sobre a insulina. Então, vamos acompanhar um pouco da história e da descoberta da produção da insulina, que é um hormônio utilizado no controle do diabetes, né?
Tudo começou lá no século II depois de Cristo, na Grécia, né? Seu nome significa então passar através de um sifão, com referência à abundante produção de urina pelo paciente e um dos sintomas da doença, que é a poliuria, né? O que é esse sifão, né? Quando a gente estudou o sistema urinário no passado, a produção de urina passa pelos néfrons. E aí ele ali é um conjunto de sifãozinho, né, que o sangue ele é filtrado, ele é absorvido a água e alguns nutrientes e o que não presta produz-se a urina. No caso, né, da diabetes, a glicose ela não é absorvida porque já tem muita glicose, então ela acaba sendo então eliminada pela urina. E essa característica é que lá na mesma época, lá da Grécia, médicos indianos observaram um fato curioso. Frequentemente havia o quê? Concentração de formigas em locais onde havia urina de paciente. Avaliaram esse fato, então, como indicativo da presença, né, de açúcar. Então, significa que o corpo ele não está regulado, né? Alguma coisa está fora do normal. É claro que, devido a, né, desde do século II para frente, muitas contribuições para o conhecimento da doença foram feitas, né? Mas o ano de 1921, ele é especialmente o mais marcante, porque houve a descoberta da insulina. A aplicação da insulina em um jovem de 13 anos, né, bastante debilitado pela doença, e sua consequente recuperação trouxeram grandes esperanças às pessoas diabéticas. E aí o trabalho, né, essa pesquisa rendeu mais tarde, né, para o seu pesquisador, o Prêmio Nobel aí da Medicina. A partir daí, então, o desafio passou a ser o quê? De viabilizar o fornecimento, né, do volume de insulina necessário aos diabéticos em todo o mundo. Então, é produzir em grande escala e diminuir o preço. Com isso, vários laboratórios se interessaram em suprir essa necessidade, né? E logo começou o que é a extração da insulina do pâncreas de bois e suínos. Então, inicialmente, a insulina vem, né, de bois e porcos. O problema é que muitos pacientes, como a gente já comentou, acabavam tendo reações alérgicas dessa insulina que é de origem animal. E aí, mesmo depois do desenvolvimento de técnicas de purificação, então, por mais que eles purificassem, ainda existiam casos de reações. Aí começa a surgir o desenvolvimento da engenharia genética, né, mais especificamente da chamada técnica do DNA recombinante, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Resultou aí uma radical mudança no rumo da produção da insulina lá no começo dos anos de 1980. Então, em 1921, surge a descoberta da insulina. E aí, nos anos de 1980, surge, né, o avanço da engenharia genética. Então, por meio dessa técnica, a insulina também passou a ser produzida a partir da modificação do material genético de uma bactéria, né, com o uso de um ser vivo transgênico, né, com o uso de um ser vivo transgênico. Então, agora a gente não tira mais a insulina dos bois e dos porcos, a gente está usando bactérias para essa produção. Atualmente, predomina o uso da insulina obtida a partir de bactérias transgênicas, mas a gente ainda tem que levar em consideração que ainda existe a comercialização da insulina de origem animal. Então, não podemos afirmar que todos os diabéticos utilizam o hormônio produzido, né, em laboratório, tá? Então, o que eu queria explicar... e antes de terminar, a gente tem esse texto, óbvio, né? Olha lá, ó. Biotecnologia. Podemos conceituar a biotecnologia como um conjunto de técnicas que permitem, entre outros fins, o uso de micro-organismos na produção de antibióticos e outras substâncias de importância farmacêutica. Segundo a Convenção sobre Biodiversidade da ONU, né, que é um ramo que é a Organização das Nações Unidas, biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar problemas de utilidade. A biotecnologia é uma área interdisciplinar, uma vez que envolve diferentes campos do conhecimento. Então, a gente tem lá a parte da microbiologia, da biologia molecular, da química orgânica, bioquímica e da engenharia bioquímica ou de bioprocessos. Então, a gente sabe que a biotecnologia é uma área que abrange vários ramos, tá? Isso é importante.
No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a técnica do DNA recombinante e eu aguardo vocês lá. Tchau, tchau!